Já foi dito aqui, eu acredito nisso também, que se não houvesse a ressurreição, não faria sentido Não nada. seria Deus. Exatamente. Uhum. E por que acontece daquele jeito? Por que acontece... ele aparece para várias pessoas. Sim. E o que é dito, o que significa essa A ressurreição? Bíblia diz que ele ressuscita e fica por mais 40 dias. Elas chegam lá e a pedra está removida. Está removida. Ele não está mais lá. Eu vi a representação de como era uma pedra meio redonda, né? Uma pedra redonda, uma canaleta de talha assim, talhada na pedra. E pelo que eu entendi... Você foi no túmulo onde é o cristão. Sim. Tem o católico Sim. e o cristão lá. São dois turismos um pouco diferentes em algum desses momentos, né? E lá era o lugar que deixava o corpo e depois ia para um ossário, não era? Mas aquele lugar que Jesus foi sepultado, aquele lugar é um lugar de gente nobre. José de Arimateia que cedeu aquilo para que Jesus tivesse essa honra de não ser sepultado como um indigente. Que seria como? Entendeu? Que seria qualquer lugar. Qualquer lugar. Tá. Então aquele lugar ali que a gente entra, que é esse que nós cremos que é naquele lugar, e existe uma série de discussões acerca disso também, mas aquele lugar é o lugar que nós cristãos acreditamos que foi ali. Entendi. Tem as evidências, tem as rachaduras na pedra, tem inscrições de cristãos de séculos passados que foram encontrados naquele local, tem a descrição do Gólgota, né? A parte geográfica do rosto, né, de uma caveira, e tal, né? Que o tempo já acabou deteriorando, mas quando você entende que Cristo ressuscita e eles fica esses 40 dias, a Bíblia diz que ele aparece 3 vezes aos discípulos, pela terceira vez ele encontra Pedro voltando a pescar. Imagina, você ficou 3 anos e meio com os discípulos, treinando eles para que quando você fosse embora, aquela mensagem fosse perpetuada na terra. E aí a Bíblia diz que quando Jesus encontra Pedro pela terceira vez, ele está voltando a pescar. Fala, Pedro. Poxa vida, Ô, Pedrão. Pedro. E aí, e aqui vai voltar o número 3. Nessa parte volta o número 3. A Bíblia diz que Jesus chega na beira da praia, Pedro voltou para pescar, e a Bíblia diz que quando Cristo encontra ele pela primeira vez lá no começo dos evangelhos, Pedro é um dos primeiros discípulos a ser encontrado, Jesus o encontrou vindo de uma pesca fracassada, frustrada. Então, quando ele tenta viver o modelo que ele vivia antes de Jesus o encontrar, ele tropeça na mesma pedra que ele já havia tropeçado. Então a Bíblia diz que ele está voltando de uma pesca, alguns discípulos estão juntos, Natanael está junto, João está junto, tem alguns discípulos juntos, e a Bíblia diz que tem um homem esperando eles na praia. E ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado, porque ele já havia aparecido 2 vezes para eles. Aí Jesus está na praia, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e pergunta, pescaram alguma coisa? E essa foi exatamente a expressão que aparece nos versos do início da história de Pedro. A mesma pergunta, pescou alguma coisa? E aí Pedro diz, não pesquei absolutamente nada. E Jesus diz, então volta e lança a rede no mar alto. Aí ele diz a direção, diz para a direita. E aí a Bíblia diz que nesse momento Pedro volta. A minha concepção, assim, de tentar imaginar é saber que na cabeça de Pedro falou, caraca, eu acho que eu sei quem é. E se for, a gente tá muito lascado, porque a gente foi pegando pulo, né? A Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que João diz para Pedro, é Jesus que tá lá. E aí Pedro se envergonha, diz que eles pulam na água e tal, tem toda a cena, e eles voltam para a praia, e Jesus está esperando eles com pão, brasa e peixe. E é tudo que eles tinham ido buscar, né? Porque o peixe era o sustento para o pão e a brasa era o que aquecia. Então tudo isso era proveniente do que ele queria. Há uma mensagem intrínseca. Tudo que eles precisavam tinha em Jesus. Ele não precisava daquilo. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então essas 3 vezes demarcam exatamente a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. É uma contraposição? Eu não sei, não tem como mas parece, né? Uma dizer, simetria. Mas o que me faz pensar numa simetria de alívio. Eu neguei Jesus 3 vezes e agora eu tenho a possibilidade de dizer o que eu amo por 3 vezes. Existem as palavras do grego que são o tipo de amor diferente que Jesus está perguntando. Isso é uma coisa que vai um pouco Cada mais vez longe, ele pergunta de uma? como se fosse um tipo de amor, e na verdade o mais puro é o ágape. Mas o mais importante
é que quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro diz para Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não fiz isso porque eu não te amo. Eu fiz isso porque eu sou covarde, tenho medo do que vai acontecer. Então, ali é a última aparição de Jesus. Então, a obra de Cristo, ela é consolidada a partir dos discípulos que pregaram o evangelho, depois vem as cartas, vem o apóstolo Paulo, a conversão dele, e a igreja nasce a partir daquele momento, e nós conhecemos hoje Jesus a partir daquilo que vimos pela perspectiva desses homens, que morreram por essa verdade, entendeu? Que morreram como mártires, com a exceção de João, que não morreu como mártir, todos morreram como mártir. E por que verdade é essa que é tão forte que a pessoa mesmo, depois de um tempo, é capaz de morrer por ela, né? Eu acredito, e aqui eu acho que se aplica uma parada que transcende, talvez, a mera leitura de um texto, que é quando aquilo se torna realmente a sua vida. Todos os dias tem alguém que morre por pregar o evangelho. Todos os dias tem alguém morrendo e que talvez nem sabe, não entra na história. Mas todos os dias tem igrejas sendo perseguidas, missionários sendo mortos no campo de missionário. Então, todo dia isso acontece. Só que você imagina que o que nós fazemos hoje é pela fé. Esses homens viram, tocaram. É tangível o que eles experimentaram. Por mais que a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que não viram, porém creram, mas é uma experiência sensorial que deve ter sido muito extraordinária. Você viveu aquele tempo, você viu aquilo acontecer, então você se tornou parte daquilo, sabe? Discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, outros cerrados ao meio. Nossa. Então tem coisas que você dói de você ouvir, mas foi isso que fez com que o evangelho permeasse a humanidade e o que nós conhecemos hoje. E por que você acha que incomoda tanto a palavra, a pregação, a Bíblia? Porque se a pessoa não acredita em Deus, por que ela se incomoda com quem acredita? Por que ela se incomoda com o cristão? Por que há essa coisa hoje em dia? Tipo... Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu tinha havia escrito um livro, depois de algum tempo, eu escrevi um livro chamado Ser Diferente. E eu fiz a capa do livro com todos os bonequinhos indo para uma direção e um bonequinho indo na direção contrária. O evangelho é a direção contrária de tudo aquilo que o homem tenta normalizar. Entende? Então por isso incomoda tanto. Porque a gente não atualiza. A gente não gera update, a gente é a mesma verdade. Mas por que a tua vida, ou a minha vida, mas veja, incomoda? Se a inércia incomoda... Se eles não seguem, por que eles se incomodam? Mas é exatamente isso, é porque como o evangelho produz é transformação de vida, o evangelho que produz transformação, ele acaba gerando um confronto, um incômodo. A Bíblia diz que isso aconteceu com Jesus. Jesus foi perseguido, e qual foi o mal que Cristo havia fazendo? Jesus estava curando pessoas, rompendo com o sistema que havia naquele momento da história. Então, o evangelho, ele transcende a cultura, ele está acima de tudo, então ele vai entrar em conflito com a sociedade vai entrar em conflito, na verdade, com o evangelho. Então, isso é cada vez mais latente, cada vez mais real, entende? Então, é óbvio que eu creio que não consegue parar o crescimento do povo de Deus, da igreja como um todo, mas é a realidade do mundo, é o que nós enfrentamos todos os dias. Entendi.